Olá, estamos de volta, Imagem PR Fuxá Talks aqui, hoje com meu querido amigo Maurício Lago, uma referência na endodontia e na odontologia de forma geral, e hoje a gente vai ter o prazer de bater um papo com ele. Ele vai mostrar um pouquinho dos desafios dele dentro da endodontia, que é uma especialidade muito difícil, onde a gente trabalha muito com dor, com dificuldades, e é um assunto bem relevante no cenário atual. Então fique até o final, que ele vai trazer tantas coisas relevantes aí para a sua vida. Então fique atento, acompanhe até o final do episódio. E sempre no início eu gosto de fazer aqueles ritos, né, que o YouTube sempre pede: dê o like no canal, se inscreva, faça disso aí uma forma de reverberar esse processo cada vez mais dentro do YouTube. Tá? Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se interessar no assunto. Valeu! Maurição, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Tá? Vamos começando aqui nosso papo. Giovanni, mais uma vez, obrigado por estar aqui presente com a gente. Maurição, começando, eu gosto sempre de buscar um pouquinho as referências, né, as raízes, da onde você começou, da onde você construiu a sua vida para chegar ao profissional que você é hoje. Me recorde aí, ou passe aí para a gente um pouquinho da onde veio essa vontade de fazer odontologia e por que escolher a odontologia como uma profissão que é tão técnica, tão solitária dentro da rotina diária ali do consultório. Meu grande amigo Sérgio, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Espero que essas informações despertem ao menos o interesse ou a busca de algum conhecimento, né, para que vocês, telespectadores, tenham o norte para algumas decisões. Né? Então, quero agradecer a Sérgio, quero agradecer a Giovanni, a Imagem PR Fuxá, né, porque é um momento importante, parabenizar pela iniciativa, mas o interesse pela odontologia, eu acho que veio desde pequeno, de maneira subliminar, que eu sempre gostei de trabalhar com as mãos, seja com artesanato, nas confecções de brinquedos, né, brinquedos do interior, eu sempre buscava fazer de maneira com muito primor, e eu fazia para mim e para os meus amigos. E quando eu saí do interior de Valença, que vim a Salvador estudar, eu tive o grande prazer de morar na casa de uma tia minha, que era médica, e uma prima que estava fazendo odontologia. Entendi. E quando eu a vi esculpindo aqueles bloquinhos de cera, aquilo me puxou muito para aquilo que eu já fazia na infância. Então, aquilo trouxe para mim, além da afinidade com as questões de saúde, né, de biologia, a disciplina biologia. Sim. Então, foi uma soma de situações que me levaram à odontologia. Entendi. Então, eu fico pensando assim, minha filha Maria tem 5 anos e ela tem uma habilidade incrível, adora fazer coisinhas pequenas, fazer artesanato, então já vi que ela não vai fugir muito desse caminho. Felizmente ou infelizmente, é o caminho que ela provavelmente vai buscar. Já né? Não vai para radiologia. Não vai. Com certeza não. Eu acho que felizmente, né? Porque a família, uma família de referência na odontologia, eu acho que os caminhos são os melhores possíveis, né? Então, minha avó sempre falava que o fruto não cai longe do pé, né? Não cai, não. Não cai. Está sempre não próximo cai. ali. Eu acho que é bem por aí, além de gostar da área de saúde, né? De despertar um interesse pela biologia em si. Eu acho que isso é fundamental. Giovanni, você que foi aluno do professor Maurício, faça uma pergunta aí de aluno para mestre. Ele se lascou, que hoje não tem dessa aqui não. Só vou jogador em cima dele. Venha, meu amigo. Se tiver a minha altura, teria o maior prazer. Rapaz, assim, porque o pessoal aí que está acompanhando a gente, o professor Maurício é uma das principais referências que eu coloco nas minhas decisões práticas de clínica, certo? É um professor que ensina muito bem o que talvez seja mais importante de um clínico, que é o processo de tomada de decisão, é o diagnóstico da coisa. Então, assim, hoje, a gente faz a brincadeira, que eu vou jogar duro. Tem umas perguntas, assim, meio
meio tensas que eu quero fazer, porque eu acho que você é o cara certo para responder isso. Porque, primeiro, você tem jogo de cintura, não vai fugir da pergunta. De jeito nenhum. Segundo, você é um cara que tem um nível excelente técnico e de conhecimento, porque para quem não entende muito de endodontia, para você estudante que está acompanhando a endodontia é uma habilidade que ela exige um poder de tomada de decisão extraordinário, exige uma habilidade manual e confiança na sua habilidade manual também absurdo, porque você está trabalhando numa área que, mesmo com a microscopia, você vai enxergar muito pouco, você não vai enxergar o ápice das limas que você está utilizando, você pode utilizar o sistema reciprocante que for, aquilo ali tem um nível de fadiga metálica que é importante, materiais menos espessos como os limas 6, 8, 10 vão ter um coeficiente de fadiga limitado, então isso tudo é importante. Então assim, para a gente começar, né, professor, o que você acha das ferramentas digitais como auxílio diagnóstico, não somente para tomada de decisão de tratamento, mas planejamento, no caso de você verificar canais laterais que são possíveis ou não de tratar, pequenas perfurações, microtrincas. O que você acha dos recursos digitais? Como é que está sendo isso na atualidade da endodontia? Meu amigo Giovanni, essa não parece ser uma pergunta das mais difíceis de responder. Pelo seguinte, porque os recursos digitais hoje são indissociáveis à prática clínica. Nós temos hoje, partindo desde da fotografia, da microscopia, com a tomografia computadorizada de feixe cônico, né, que é uma ferramenta fundamental para auxiliar no diagnóstico e planejamento. Hoje em dia se conhece muito mais da anatomia por conta dessas ferramentas do que antes. Você não só conhecer a anatomia, mas o posicionamento de canais outrora difíceis de serem tratados, como, por exemplo, o MV2, onde a tomografia mostra com precisão as coordenadas geográficas de onde ele está e o seu curso dentro da raiz, né? E isso traz um planejamento com muito mais previsibilidade, né? Então, hoje, os recursos digitais são indissociáveis, é um caminho sem volta. Eu até, se me permitir um conselho, eu acho que todo dentista, não só endodontista, precisa dominar a tomografia, né, para que ela auxilie nesse planejamento em todos os aspectos. Na endodontia, sem dúvida, é um mundo pequeno, né, é um mundo micro, e que a gente descobre com a tomografia e a magnificação. É quando a gente... é o que nos norteia para solucionar situações muitas vezes complicadas e ditas até sem resolução. E com o auxílio da tecnologia, isso traz resultados fantásticos. Sem falar dos localizadores apicais, que traz uma precisão fantástica, né, na execução. Digital? É um recurso digital. Que é um recurso digital. Pode falar. Hoje eu fico pensando, né, o quanto a odontologia mudou, né, dentro da sua realidade, né? Giovanni já nasceu com essa realidade já totalmente diferente, já entrou na odontologia dessa realidade já diferente, mas a tomografia de feixe cônico, ela foi um divisor de águas na odontologia. Sem dúvidas, sem dúvidas. Ela traz uma nova perspectiva para a odontologia que assim, é uma pena que nós convivamos ainda pouco, muito pouco do que deveríamos conviver, né? Acho que a gente teria muito mais chance se tivéssemos uma realidade financeira de um país mais fácil de acesso a esse tipo de exame, mas eu acho que não se dissocia mais endodontia de tomografia. E aí eu lhe faço a pergunta, você acha que se fosse possível começar sempre uma endodontia de molar com uma tomografia prévia, você acha que é luxo ou é indispensável para a realidade de hoje? Eu não diria a endodontia de molar, mas eu diria qualquer endodontia. No passado, se associou muito a sobreexame, sobre-solicitação. Hoje é essencial.
Inclusive tem um debate muito grande sobre radiação, né? Hoje, inclusive na Europa, não se usa nem mais colete de chumbo para fazer tomografia. O nível de radiação já foi provado que é ínfimo, né? Ínfimo, o que anteriormente se pensava ter algum tipo de sobredose, né? Então, fazer tomografia hoje em pacientes, né, não há mais esse risco, né? Esse risco. Esse risco. E então, eu diria que a tomografia, ela se encaixa para qualquer endodontia, não é um luxo, é essencial. E, meu grande amigo, se me permita, só uma pequena correção da sua fala, Sim. no sentido de dizer que a condição do país para levar para uma grande massa da sociedade a tomografia, eu sempre faço uma analogia ao exame médico. Qual foi o paciente que disse que não faria um exame solicitado pelo seu médico? Eu desconheço. Nenhum. Qual foi o paciente que disse que não faria um exame solicitado pelo seu dentista? Nenhum. Eu acho que ele vai fazer o sacrifício de fazer. Hoje em dia, os planos, né? Eu não estou falando de plano de saúde, mas os planos de pagamento da clínica, você divide de 3, 4, 5 Claro. vezes. Isso traz uma possibilidade para uma grande massa da população ter acesso ao exame. Sim, o que é R$240, eu sei que pode ser muito para muitas pessoas. Claro, e talvez. Mas diante de você sair de uma condição de dor, e às vezes até de salvar um órgão, né, que é um dente, isso faz uma diferença grande. Faz uma diferença muito grande. Porque quando a gente fala de dente, exclusivamente, a gente pensa no dente como uma ilha. E, na realidade, ele está contido em um organismo. A tomografia auxilia no diagnóstico, porque em quadros de infecção você vê situações até relativamente graves e que a tomografia planeja. Perfeito. Por exemplo, os casos de sinusite odontogênica, infecção em canal mandibular. Acho que era isso que Giovanni ia entrar já. Infecção, sinusite odontogênica. E então, tratamento é raro, mas acontece em incisivos centrais superiores com 2 canais. Não falo de incisivos inferiores, que na maioria das vezes nós encontramos 2 canais nos incisivos inferiores. E a tomografia nos orienta, nos norteia. E voltando àquela questão, se você solicita ao paciente, ele vai fazer seu exame. Sim. Ele vai fazer, independente da classe social, ele sabe que aquilo é importante para a saúde dele. E quando é importante para a saúde, ele não mede esforço. Não. Perfeito. E é isso. Então eu já ia chegar nessa parte que assim, que é uma parte que já também envolve um pouquinho a minha área. Porque hoje a gente vê muito, além dos casos de sinusite odontogênica com o canal que ainda não foi tratado, mas também com resquícios de lesões periapicais, coleções bacterianas periapicais, que a gente vê que o canal ele foi bem tratado, mas talvez não fosse aquele canal para tratar em sessão única. Então, assim, eu queria chegar não exatamente na sinusite odontogênica, mas no que causa muitas dessas sinusites odontogênicas relacionadas a dentes posteriores e superiores, que foram bem tratados do ponto de vista técnico de selamento biológico, só que não foram tão bem descontaminados. Então, hoje a gente fala muito em canal de sessão única, a gente sabe que é duradouro, a gente sabe que funciona, a gente sabe que dá certo. Mas você acha que alguns especialistas não estão pesando um pouco a mão e talvez sobreindicando a sessão única, quando talvez a gente deveria ter um pouco de cuidado a mais na descontaminação e desinfecção desses canais? Maurição, Giovanni já meteu uma polêmica aí para você. Eu falei, eu avisei. Exatamente. A discussão, sessão única e múltiplas sessões, é uma polêmica que acompanha a endodontia já há alguns anos. Desde sempre. Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar sobre sessão única, porque ela tem sua margem significativa de sucesso. Eu não posso negar isso, mas desde quando seja feita, utilize essencialmente os recursos para que a sua sessão única atinja seu patamar máximo de sucesso. E não utilize a sessão única
como um recurso mercantilista, Entendi. né? Perfeito. Existe a sessão única, ela tem sua margem de sucesso significativa. Eu não faço, na maioria dos casos, se eu lhe disser que eu não faço sessão única, eu estaria mentindo. Muitas vezes eu faço, mas essencialmente eu faço endodontia em múltiplas sessões. Primeiro porque a gente tem grandes desafios. Um deles é a anatomia. Você desvendar uma anatomia de um primeiro, segundo molar superior, molares inferiores, que a gente descobre Uma sessão que nós única. temos na raiz mesial, no mínimo 2 canais, até um terceiro, um canal médio mesial, que você enxerga com a microscopia, ou até 3 canais na raiz distal. Se você vai fazer, não, o que eu ouço é que eu faço uma endodontia da anestesia, a retirada do isolamento, em 1h30. Nossa. É um pouco complicado a gente pensar nisso. Eu digo sem nenhum milindre. Quando eu planejo minha endodontia de um paciente, não vou falar nem endodontia de molar, porque a gente trata o paciente. Quando eu penso em tratar um paciente com um molar inferior ou superior, eu já faço um planejamento de 3 sessões. Porque ali eu sei que eu vou ter um desafio anatômico, que a tomografia vai me mostrar, e tem situações em que pode passar até despercebido no exame de tomografia. Situações muito delicadas, né? Por exemplo, o canal médio mesial, que é um canal que quando a gente limpa, faz o toalete da câmara pulpar, a gente enxerga ele ali, né? Um canal cavo superficial ou interradicular, que a lima não trabalha. Quem vai trabalhar? A minha solução irrigadora. Quem vai trabalhar? Minha medicação intracanal. Então eu não posso dispensar a minha medicação intracanal, não valorizar o meu hidróxido de cálcio. Muitos estudos mostram a eficácia do hidróxido de cálcio. Alguns trabalhos questionam, né, o halo de inibição em meios de cultura de bactérias, né, no meio H, o halo de inibição do crescimento bacteriano, né, questionam porque muitas vezes o hidróxido de cálcio que tem piores resultados. Mas por quê? Porque o hidróxido de cálcio não se propaga no meio H. Ele alcaliniza ali quando você compara com a clorexidina, compara a monoclorofenol canforado e outras medicações que são utilizadas. Enfim, mas ele tem a eficácia dele. Ele alcaliniza o meio levando um pH quase 13. Então, na maioria dos casos de infecção, para você controlar a infecção, a medicação intracanal, além do preparo químico-mecânico, valorizando as minhas soluções irrigadoras auxiliares, hipoclorito de sódio, EDTA, os recursos auxiliares de limpeza, como as pontas de ultrassom, a EasyClean, Odosclean, a Expendofish da FKG e tantas outras limas para ativar o EDTA, né, que é um quelante que, quando se forma o smear layer durante o processo de instrumentação, sim, a lama dentinária, eu preciso remover aquela lama, eu preciso entrar com EDTA para que ele quele, deixando a matéria orgânica vulnerável à ação do meu hipoclorito que vem posteriormente, para que varra aquela matéria orgânica ali que é composta por fibras colágenas, raspas de dentina, tem fibras colágenas, restos necróticos pulpares, biofilme bacteriano. Então, quando eu removo a parte mineral com a EDTA e entro com o hipoclorito, ativando ele com todos os recursos, uma gama de recursos que se tem, você permite uma limpeza eficaz, deixando os túbulos dentinários, canais laterais, colaterais, recorrentes, vulneráveis não, acessíveis às minhas soluções irrigadoras e à medicação intracanal. O tecido dentário, ele é como se fosse uma microesponja, né? Isso. Então, você limpar e tirar todas as bactérias, né, daquele caminho ali é um desafio absurdo, né? Absurdo. Então, e aí eu venho nessa pergunta muito forte, que é uma coisa que eu vejo de forma bem característica no seu trabalho, é o controle da dor dos pacientes, né? Você lida com isso diariamente. Como é o desafio, Maurício, de trabalhar com os pacientes com dor, né? Quais são as melhores alternativas? Qual o cuidado que tem que se ter, né, para conseguir resolver, né, a dor, que é o grande desafio da endodontia? A dor, meu grande amigo Sérgio,
ela é a principal sensação que leva o paciente a procurar um cuidado. Exatamente. Ela é fantástica, ela é importantíssima, porque através da dor desperta o organismo, a pessoa, o paciente, que ali tem alguma coisa acontecendo que está de errado. Quando uma patologia acontece sem dor, ela é perigosa. Isso. Né? E quando se descobre, já está bem avançada. E lidar com a dor, a gente tem 2 pontos importantes. Um deles é a expectativa do paciente. Porque o paciente, quando chega com dor no nosso consultório, ele vem, a dor não surge naquele momento. Ela surge 2 dias antes, 1 dia antes. Então o paciente chega com uma noite sem dormir, 2 noites sem dormir, onde já tomou analgésicos, anti-inflamatórios e não cessou aquela dor. Então ele vem vulnerável, ele vem carente, ele vem ávido para qualquer coisa que você proponha, ele aceita de tratamento. Então, o primeiro ponto do desafio da dor é você acolher o paciente. É você ouvir o paciente. As características da dor. É examiná-lo até você... Eu digo que o diagnóstico é você montar um quebra-cabeça de informações. Mas as informações que é dita na anamnese, onde pequenos detalhes que o paciente fala pode ser chave para você estabelecer o seu diagnóstico, e o seu exame físico, colhendo sinais que estão ali, que determinam, que justificam aquele relato do paciente. Né? Então, essa expectativa é o primeiro desafio. Eu tenho um cuidado sempre de fazer uma linha do tempo. Nas minhas fichas de preenchimento, eu colho desde quando o paciente teve as primeiras sensações de desconforto até aquele momento que ele está ali. E aí eu desenho o diagnóstico. O desafio é um outro desafio, diagnosticar. Essa linha do tempo, às vezes, ele responde sozinha, né? Sozinha. Já desenha um diagnóstico sozinha. Então, aí é de você diagnosticar. Diagnóstico é difícil. E o diagnóstico já traz um outro passo, que é você planejar em um intervalo curto de tempo aquilo que você tem que fazer para solucionar aquela dor do paciente. Então, isso traz uma ansiedade? Traz, para todo mundo. Dos menos experientes para os mais experientes. Aquela ansiedade. E aí, eu vou fazer o quê? E através desse desenho todo que você constrói, desde o acolhimento, linha do tempo, que é a anamnese do paciente, isso demanda tempo clínico. Até o exame físico dele. Então, a sondagem periodontal, os testes de sensibilidade, o exame intraoral são fundamentais. E aí sim, você materializou aquilo, você primeiro, porque como o paciente chega com muita expectativa, você tem que transferir para ele quais são as suas margens de sucesso do controle da dor. Entendi. Porque em um quadro de infecção, né, você faz a intervenção, o paciente com edema, o organismo também precisa de um tempo para responder essa dor. Precisa de um tempo para controlar aquele processo inflamatório que está existindo diante de um quadro infeccioso. E o organismo precisa de um tempo. Às vezes você auxilia, você faz a intervenção, porque o foco é dentro do canal, e a endodontia ela tem uma outra prerrogativa, que o sistema imunológico não entra no canal radicular, porque eu não tenho mais vascularização. As bactérias que estão na região externa, as bactérias planctônicas que migram, as toxinas que migram, os LPS, que vão para os tecidos periapicais, esses sim são vulneráveis ao sistema imunológico. Mas os que estão dentro do canal, não. Depende de quê? Do que você vai fazer, do que você planejou no intervalo curto de tempo, para que você traga o conforto do paciente. Na maioria das vezes é possível, mas eu sempre digo, essa dor pode continuar hoje, mas a gente espera que amanhã ela reduza. O seu edema que está instalado, principalmente nos quadros de abscesso fase 2, que não tem ponto de flutuação, olha, esse edema pode aumentar ainda, continuar aumentando, mas a gente espera que a dor seja controlada e ele reduza com o passar do tempo. Né? Então é isso aí. Então, veja, Giovanni, que o sucesso
de Maurício, né, é muito em cima desse saber controlar a dor. Você é conhecido por isso, né? E isso as pessoas lhe procuram, não, logicamente pela sua questão técnica, mas por esse seu olhar diferenciado para essa questão da dor, que é a grande queixa, né? Como você falou, do paciente que está ali, ele chega por conta da dor, né? Então você consegue controlar muito bem isso aí. Isso é uma grande virtude que você tem, né? E isso eu ouço de pessoas próximas que já foram ser consultadas com você e falam desse seu olhar extremamente cuidadoso para esse ponto, que pode ser talvez a resposta do seu sucesso, né? Que indiscutivelmente você é um dos endodontistas mais conhecidos e respeitados daqui da Bahia por conta disso, né? Isso eu tenho certeza. E buscando agora um pouco, Gil, esse lado da farmacologia, né? Eu vou deixar para você, que eu acho que eu sei que você gosta muito disso, mas quão importante, né, Gil, controlar essa questão da farmacologia para a endodontia, né? Rapaz, assim, e eu já ia falar disso, né? Recentemente eu tive no encontro que a gente estava falando sobre inovações, tecnologia, e eu caí na descoberta de que já existia, acho que publicações há 3, 5 anos, enfim, de uma coisa chamada ALB-PRF. Vocês já ouviram falar? Não. ALB-PRF você pega o LPRF, aquece ele a determinada temperatura e ele vai formar uma ligação de albumina, uma ligação proteica, que ela é mais estável do que o LPRF. Ou seja, o LPRF, quando você passa ali um determinado tempo, ele já dissolve. E o ALB-PRF, a gente já tem isso publicado, já existem pesquisas sobre isso, ele não dissolve com tanta facilidade. Então ele pode servir como carreador de substâncias como antibióticos, que, por exemplo, a gente tem antibióticos eficazes contra a microbiota presente nas infecções endodônticas. Por exemplo, Enterobacter cloacae é uma das bactérias presentes, ela é sensível às penicilinas. Então, será que depois de fazer o processo de descontaminação inicial, utilizar EDTA e solução irrigadora, será que a injeção de um material carreador que tivesse um tempo mais extenso de absorção pelo organismo com antibiótico, ele não poderia melhorar esse prognóstico, os resultados, e ter essa penetração nesse tecido ósseo que é tão difícil de atingir e intracanal, mesmo naqueles canais mais difíceis de você tratar, como os cavos superficiais, os interradiculares? Será que algo nesse sentido faria sentido para a odontologia, para a endodontia? Meu amigo Giovanni, essa é uma pergunta desafiadora, né? Talvez seja uma dessas que você iria fazer, né? Mas há diversos trabalhos que já vêm sendo feitos com antibióticos consagrados na medicina, dentro do canal radicular, mas que são travados por um ponto: a capacidade de difusão desse antibiótico. Porque quando a gente imagina o tratamento endodôntico, quando a gente analisa uma imagem radiográfica, que um canal ficou lindo, bem tratado radiograficamente, com a obturação, que a obturação é a estética da endodontia, é a vitrine da endodontia, mas que a gente tem a lesão periapical ali, a gente tem que imaginar que eu não tenho ali aquela obturação, ela está preenchendo, o tratamento foi feito no canal principal. Mas eu tenho diversas ramificações. A anatomia endodôntica é muito complexa e desafiadora o tempo todo. Porque meu instrumento endodôntico trabalha no canal principal, eu tenho ramificações, eu preciso de algo que tenha uma difusão para que ela permeie em microcanais, que muitas vezes é difícil. Às vezes utilizamos substâncias que têm moléculas grandes, que às vezes, para se difundir em um sistema de canais radiculares, é mais difícil. Você pode ter até uma ação local onde ele está, mas nas ramificações, ele precisa se difundir para poder atuar.
E muitos trabalhos mostram, aí eu entro na questão do hidróxido de cálcio, que ainda é a medicação a mais antiga, talvez, e ainda consagrada, porque ela tem a capacidade de modificar o pH da superfície externa da raiz. Talvez da superfície externa não com uma ação antimicrobiana, mas com ação bacteriostática. Perfeito. Bacteriostática. Perfeito. Tá? E aí você trabalha depois com esse processo com o próprio organismo trabalhando a favor. A favor, você já está em exatamente. bacteriostático, você agora tem o seu organismo que vai trabalhar nesse processo para poder melhorar, né, o quadro geral do paciente. Exatamente. Até mesmo porque o hidróxido de cálcio ele vai agir o quê? Por dissociação iônica, formando íons cálcio e íons hidroxila. A hidroxila, OH-, que é a mola mestra do controle de infecção, que ela rompe a membrana celular das bactérias. Ela é quem eleva o pH local acima de 12, próximo de 13, que já tem uma interferência direta no metabolismo bacteriano. Numa ação bacteriostática, a hidroxila rompendo a membrana, ela é bactericida. E essa modificação do pH, que internamente é 13, do lado de fora vai chegar a 9, vai chegar a 8, 8,5. A gente tá tendo aula aqui, velho. Um podcast desse, velho, o cara pode sair daqui e já fazer uma prova de Com certeza. de bioquímica fácil, velho. Mas é muito bom, velho. Veja o nível de aprofundamento de conhecimento. E aquilo que você sempre fala, né? O profissional, ele vai ser diferenciado no momento que ele buscar o conhecimento. Meu grande amigo Sérgio e meu grande amigo Giovanni, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos de graduação é que vocês saibam mais. Saibam o porquê vocês estão fazendo. Não que tenham que fazer, mas saibam o porquê vocês estão fazendo. É isso aí. Porque as informações estão em todos os lugares, né? Estão em todos os ambientes, em qualquer IA. Você tem informação sobre determinado assunto, que é alimentada. Qualquer pesquisa que você faça na internet, você vai ter informação sobre aquele assunto. Mas você precisa saber o porquê você faz aquilo. Para aí sim você se fortalecer como profissional, né? Ter a segurança. Diante de tantas inseguranças, eu tenho meus anseios, eu me benzo antes de começar meu dia de atendimento. Lógico. Pelas surpresas que vêm durante o dia. Lógico. Pedindo proteção. Com certeza. É isso aí. E agora vamos à pergunta mais complexa que eu queria falar. Vamos lá. A endodontia, apesar de ser uma especialidade linda, que cuida de retirar a dor das pessoas, ela nasceu e ainda, infelizmente, é uma especialidade mutiladora. O caminho dela se tornar uma especialidade regenerativa, ela já começou com alguns materiais. Por exemplo, existe um material chamado Biodentin, acredito que você conheça. Você acha que já não está na hora disso ser mais abordado? Materiais como a Biodentin, materiais que possam causar uma regeneração e talvez reverter quadros e talvez o desenvolvimento de materiais que ao invés de fazer uma pulpectomia você tente talvez ressuscitar aquilo ali. O que é que você acha disso e você acha que isso já começou ou a gente não tem tecnologia o suficiente ainda? Primeiro passo, eu acho que a endodontia não é uma especialidade mutiladora, ela é preventiva. Ela previne a extração. As indicações do tratamento endodôntico, ela se dá por duas razões. Uma por patologia e a outra por indicação protética, né? Prevenindo um insucesso futuro. Então, a indicação, ela previne o quê? A extração do dente. Então, ela tem um cunho preventivo. Quanto aos biomateriais que a gente correlaciona a regeneração, talvez seja a regeneração pulpar, né? A gente já vê isso na risogênese incompleta. Quando você tem um caso de
lesão periapical, geralmente isso ocorre pós-traumatismo dentário, onde se abre uma porta de infecção, você tem uma necrose pulpar, você interrompe o crescimento radicular, e ali você tem recursos para o tratamento que você pode estimular a formação de um tecido que aumente a parede dentinária, que certamente não é um tecido pulpar. Entendi. É um tecido periodontal. Ele tem mais características de tecido periodontal. Histologicamente falando. Histologicamente falando. Você mantém o crescimento radicular, você tem o fechamento do ápice em níveis próximos do normal e o aumento da espessura da parede dentinária, por conta de alguns recursos, induzindo sangramento, pasta poliantibiótica preventivamente, depois induzindo sangramento, selando aquele concentrado, aquele de fibrina ali, induz um crescimento tecidual, e esse crescimento tecidual você tem uma característica de mineralização, de formação de tecido mineralizado, mas com características muito mais de tecido periodontal, porque é uma origem de lá do periodonto. Lá do periodonto. Entendi. Quanto à ação preventiva, né, nos casos de pulpectomia, mesmo nos tratamentos de pulpectomia, mesmo naqueles casos em que eu tenho pulpite sintomática, em que eu faço o acesso endodôntico, aí entra a importância da terapia pulpar em dentes permanentes jovens, ou terapia pulpar conservadora, principalmente para o serviço público. Porque já se mostra, já é sabido, mas não é da agora, de muito tempo, que a pulpotomia, quando você realiza ela em um ambiente com ou sem isolamento absoluto, você tem uma margem de sucesso altíssima com isolamento absoluto, mas também sem isolamento, que é um problema do serviço público, talvez, sem isolamento, você também atinge uma margem de sucesso satisfatória, prevenindo a perda do dente. Mostrando que existe a capacidade do corpo de reagir a determinadas situações e reagir bem. E regenerar. Com os biomateriais, biodentine, o biocecile, o próprio hidróxido de cálcio, porque tudo trabalha na essência do hidróxido de cálcio. Né? Na essência do hidróxido de cálcio, o MTA também. Você faz uma pulpotomia, induz o sangramento, você faz essa pulpotomia até níveis que você consegue perceber um sangramento com característica de vermelho vivo, um tecido pulpar consistente, e ali você faz a sua ação preventiva, o tratamento com hidróxido de cálcio, com MTA, com biodentine. Dali você tem a formação de uma ponte de dentina e mantendo a vitalidade da polpa radicular, do canal radicular. E sobre exatamente esse tipo de situação, que a minha pergunta ela se baseia toda nesse tipo de indicação. Uma indicação que ela já é nebulosa, em determinadas vezes, e aí entra muito mais o conhecimento do profissional teórico sobre como funcionam os mecanismos de ação e dos materiais disponíveis. Você acha que isso está sendo subindicado, talvez em 90% dos casos, por uma questão de limitação de conhecimento em materiais? Ou você acha que essa subindicação é muito pouca? Olha, essa indicação aí é uma linha muito tênue, tá? Quando a gente pensa em serviço público, que a gente tem um remanescente coronário minimamente suficiente, que o paciente não tem um recurso para tratar uma endodontia, né? E para realizar uma prótese posteriormente, quando você aposta em um tratamento pulpar conservador, se a polpa tiver uma condição mínima suficiente, que você traga esse resultado, depois de um tempo, ele pode, em um momento em que a vida dele esteja melhor financeiramente, partir para uma endodontia, né? Partir para uma endodontia. Então, assim, há uma linha muito tênue de você decidir ou não fazer uma terapia pulpar conservadora. Por quê? Porque o paciente vai ter um investimento numa prótese e aquele tecido que remanescente ali, por mais certeza que você tenha, ainda assim você depende de uma resposta biológica, que muitas vezes pode ser incerta. Perfeito, é isso mesmo. Né? E uma resposta biológica que muitas vezes pode ser incerta. A gente pode acreditar ali
E no futuro próximo ter um insucesso e precisar intervir na endodontia. Uma coisa é regra, risogênese incompleta, polpa viva, terapia pulpar conservadora. Aí entra os biomateriais. Perfeito. Eu preciso manter aquela polpa radicular viva ou, no mínimo, a bainha epitelial de Hertwig, para que o crescimento radicular continue dentro de um processo biológico natural. É isso aí. Porque quando a gente pensa em crescimento radicular para a futura prótese, né, e a manutenção dessa bainha epitelial de Hertwig, a gente pensa em quê? Em crescimento radicular. Mas eu não posso esquecer do aumento da espessura da raiz, que torna ela mais resistente. Menos vulnerável a uma fratura. Que é o futuro da longevidade daquele dente. O futuro da longevidade daquele dente. E aí eu puxo um gancho para as doenças modernas, que também não é tão moderna assim, mas está cada vez mais evidente, por conta das exigências da sociedade, de tudo isso, que é o apertamento dentário. Hoje o diagnóstico de trinca, aí eu já estou fugindo um pouquinho à sua pergunta, né, porque a gente falou de resistência radicular, mas o diagnóstico de trincas e de fraturas hoje é muito comum e é uma das causas que talvez de dor que mais leva o paciente ao consultório odontológico. Mas desculpa, eu só fugi para poder dar essa... Não, perfeito. Até porque é isso mesmo. já está na hora de mudar o assunto, que já tem uns 15 minutos falando disso. Deixa eu te falar, então. É uma pergunta, já é uma dúvida minha. Mas qual é o nível de necessidade de uma retroobturação em casos de apsectomia? E você acha que um estudo randomizado, duplo cego, talvez não fosse indicado para a gente realmente verificar a necessidade para saber se existem diferenças estatisticamente significantes entre apsectomias com e sem obturação retrógrada, com e sem utilização de biomateriais preenchedores ósseos? O estudo randomizado ele é sempre importante. Não tira a importância dele. Hoje em dia, primeiro ponto, hoje em dia a gente indica cada vez menos a cirurgia parendodôntica. Porque com o avanço, como a gente começou esse encontro aqui, esse bate-papo, com o avanço da tecnologia, conhecimento da anatomia, dos materiais, das medicações intracanais, das soluções irrigadoras, né, das técnicas de instrumentação e de métodos auxiliares. Maior conhecimento da anatomia. Exatamente, maior conhecimento, métodos auxiliares de irrigação. Isso tem trazido um sucesso fantástico quando você debrida o forame, quando você limpa o forame, que você tira o biofilme do canal sementário, né? Porque o segredo de uma ferida infeccionada é você debridar até sangrar, até você encontrar tecido saudável. Na endodontia não é diferente, é o que acontece na periodontia. Eu debrido uma superfície radicular para remover o cálculo dentário, que é o biofilme, semelhante àquele que se forma dentro do canal radicular. Eu faço isso no canal sementário. Eu tenho esses recursos hoje que a endodontia tem, eu tenho menos indicação de cirurgia parendodôntica. Mas quando eu digo menos indicação, não quer dizer que não exista indicação, porque existe indicação. Existe indicação, por algumas razões. E aí, a sua pergunta, Giovanni, em relação à retroobturação ou sem retroobturação e biomateriais. Eu diria que a chave do sucesso de uma cirurgia parendodôntica ou de um tratamento endodôntico não está no biomaterial, não está na retroobturação, está na limpeza daquilo ali que você está se propondo. Entendi. Se o tratamento anterior foi bem feito, se você fizer episiotomia e limpar ali, você não precisaria acessar você novamente. Retroinstrumentar com os sistemas de ultrassom, você limpar aquilo ali, eu preencho, se eu preencher aquilo ali com um biomaterial, um bioestimulador, eu vou ter um processo de cicatrização talvez mais acelerado. Mas o segredo nada é mais nocivo do que o micro-organismo que está ali. Então, se eu limpo, eu dou oportunidade ao meu organismo cicatrizar. Entendi. Então, em relação a retroobturar ou não retroobturar, eu devo retroobturar. Mas ela não é a essência do sucesso.
Porque se você fizer a psectomia e retroobturar simplesmente, a chance de insucesso é muito grande. Eu devo fazer minha apsectomia, eu devo fazer minha retroinstrumentação e depois retroobturar. Essa é a chave para você aumentar a sua margem de sucesso. Entendi. Perfeito. E buscando um pouco, inclusive um gancho sobre isso aí, Maurição, a endodontia guiada, o que que você acha dela, de forma simples e rápida? Sensacional. Eu acho a endodontia guiada sensacional. Meu primeiro caso foi com você, né, Sérgio, de cirurgia guiada, ou acesso endodôntico guiado, não pode usar outro nome, que já foi patenteado, quase sai, né? Foi um caso desafiador, interessante. A paciente sofreu um acidente automobilístico há algum tempo, não me recordo a distância que foi do acidente até ela me procurar, mas eu sei que ela precisou tratar o canal primeiro do incisivo lateral. E, por limitações, que era natural para os padrões da época, não foi possível. Fez cirurgia parendodôntica, né? E teve insucesso, ela perdeu o incisivo lateral. Algum tempo depois, o canino dela calcificou também, teve calcificação no terço cervical e médio e só tinha luz de canal no terço apical. Foi desafiador, mesmo com o uso do ultrassom e da microscopia, para achar esse canal. Não foi possível. Foi o nosso primeiro caso de endodontia guiada. E endodontia guiada, quando nós fizemos, foi o que salvou a vida do dente dela. Ela ficou extremamente feliz e ela me perguntou: Maurício, se eu tivesse feito isso no outro dente, eu não teria, talvez eu tivesse com o meu dente na boca, não tivesse perdido. Minha resposta foi o seguinte: eu não sei qual foi a condição do seu dente, eu não posso dizer que a endodontia guiada iria ajudar a salvar o seu dente. Mas se eu transportar o que eu estou fazendo aqui nessa condição do seu canino para o seu incisivo lateral, talvez você estivesse ainda com o seu dente. Então, a endodontia guiada, ela veio como grande recurso para tratar canais calcificados, que antes eram impossíveis e hoje, com a precisão da tomografia, do escaneamento, da sobreposição dos softwares, das manufaturas, dos guias cada vez mais precisos. Os guias cada vez mais precisos, isso traz uma margem de sucesso muito grande para o acesso. Porque lembremos que a endodontia guiada, ela é o acesso, ela não é o tratamento. O resto todo você vai fazer da maneira convencional. Da maneira que você, a técnica, aprendeu. O que você aprendeu. Perfeito. E assim, a endodontia guiada, né, ela não só serve para isso, mas, por exemplo, casos de retentores intrarradiculares em fibra de vidro insatisfatórios, que não têm o comprimento adequado, casos onde a gente tenha um material obturador, um material restaurador já na entrada de um conduto e a gente precisa utilizar um retentor intrarradicular, a gente precisa desobstruir aquilo. Então a aplicabilidade disso é vasta. É muito grande. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Exatamente. E saindo um pouco também, né, dessa parte odontológica, Maurição, eu sei que você é um exímio chefe de cozinha. Me fale aí um pouquinho quais são as suas inspirações da sua culinária, onde você busca as inspirações dos pratos que você faz. Eu vejo você sempre postando, eu sei que você não posta muito nas redes sociais, mas nos grupos de amigos, eu vejo muita coisa ali você fazendo e coisas assim bem diferentes, né? Coisas bem peculiares mesmo. Eu já sei de onde mas eu quero que o pessoal diga um pouquinho, entenda um pouquinho isso aí. Eu digo que minha maior fonte de inspiração para a culinária é minha mãe. Olha. Eu sempre, quando eu vou fazer um prato, eu ligo para ela e já chamo: professora, me diga aí qual é o caminho que eu vou tomar, né? E é uma coisa... E bebe na fonte da onde? Do Recôncavo Baiano. Da Costa do Dendê. Da Costa do Dendê. A culinária na família do lado de minha mãe sempre foi uma coisa muito forte, né? E aí minha mãe cozinhava muito, eu via e vim morar sozinho em Salvador. Vim morar, fui para casa de uma tia, depois quando eu passei no vestibular, eu fui morar sozinho e a gente tinha que cozinhar. E a partir do momento eu fui desenvolvendo, fui despertando a habilidade
na culinária quando eu tinha que cozinhar para poder almoçar e tal, fazer aquilo ali, e eu começava a inventar. E minha mãe dizia, meu filho, o nome é arte culinária. Então crie. Você pode botar isso, você pode fazer tudo. E Rapaz, eu vejo o Maurição fazer cada coisa, você precisa ver, é moqueca de banana da terra, rapaz, é cada coisa, eu falei, Maurição. Pois é, a moqueca de banana da terra, se não me falha a memória, o berço veio de lá, da Costa do Dendê, do Baixo Sul, onde fica a minha família. Sim. Né? E foi a primeira vez na minha infância que eu comi uma moqueca de banana da terra. E moqueca sempre é um prato típico da Costa do Dendê. Eu sou da região de Valença, sou de Valença, e tudo lá vira moqueca, né? Então, camarão, sobrou feijão, vira moqueca de feijão, sobrou isso, vira moqueca para outro dia, enfim, né? E sempre foi um prato muito constante, e eu acho que talvez seja uma das minhas iguarias que eu mais me sinto à vontade em fazer, é a moqueca. Mas aí eu ensaio um risoto e vou somando isso, somando aquilo. Uma vez eu tive a ousadia de fazer um arroz negro com camarão e molho tailandês. Nossa. As pessoas gostam. Eu não sei se são meus amigos, minha família, né? Ou são gentis comigo, ou de fato sai coisa boa. É uma coisa muito amadora. As poucas vezes que eu tive a oportunidade de comer sempre foram muito boas. As comidas são bem diferenciadas e um sabor realmente... E bem amadoras, viu? Não, mas amador, mas com um toque extremamente profissional. Eu tenho certeza que a próxima vez que você me convidar... certamente. Cara, aqui no Toque sempre sai um convite para um convite jantar, para poder, né, para um jantar. Isso aí, lógico. Faremos sim. Tem reservado já um caçonete pra gente. Sim, é outro prato que eu já vi você fazer bastante, né? Caçonete. É uma delícia. Aracanguira, que é um peixe nobre. Sim. Beiju-pirá, são os peixes que eu mais tenho intimidade aí pra gente fazer uma boa moqueca. Com certeza aí, lá em Itacimirim. Pronto. Me convide que eu estarei lá presente. Firme e forte. Me convide, maravilhoso. Me convide que eu estarei lá presente. Meus amigos, as portas estão sempre escancaradas. Mas, Maurição, voltando um pouquinho para odontologia, me fale um pouco dos desafios hoje da docência atual. Como é que tá? Mudou da época que você começou como professor lá nos idos de 2003, 2004, para 2025 hoje? O que é que você vê de diferença? A gente tem como principal ferramenta da docência o nosso aluno. Primeiro, é entender o comportamento, a modificação do comportamento dos alunos ao longo das gerações, né? Entender, associar esse comportamento ao que se tem evoluído na prática clínica e nas pesquisas científicas, né? Para você passar essas informações. Então, a docência, com os recursos que se tem hoje, de imagem, né, acesso à informação muito mais prático, acesso a trabalhos científicos, a fundamentação daquilo que você propõe, ela se torna muito mais consistente, né, a docência. Agora, adaptando isso ao quê? Ao aluno, ao comportamento do aluno, né? E para que você busque o quê? Despertar o interesse por algo. Entendi. Aprofundar o interesse por algo. E aí vem as suas ferramentas daquilo que você conhece, daquilo que você domina e, acima de tudo, que eu acho que ser professor é o dom de você ensinar. Você tem esse dom, você vai aperfeiçoar. Com o quê? Com a formação técnica, com o mestrado, com o doutorado, com especialização, falar em público, né? É um grande desafio, né? Mas com a evolução de tudo que está acontecendo, do avalanche de informações, né? É sempre um desafio você ensinar, mas você tem que se pegar em detalhes que são importantes para que a sua docência seja uma docência consagrada, útil e que o aluno tenha interesse por aquilo. Às vezes, nós somos mais exigentes, cobramos um pouco mais, né? Fazemos com que o aluno busque a perfeição. Ninguém chega à perfeição,
No dia que chegar, acho que a humanidade está na hora de acabar. Mas a busca eterna por ser melhor A cada dia. a cada dia, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Né? Eu acho que isso fundamenta e traz essa quebra desse desafio que é ensinar. E essa evolução, para mim, é fantástica. Porque eu não sou o mesmo, claro, com toda a experiência que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Desde 2003, desde 2002 eu entrei na docência como estagiário, junto com a equipe de endodontia da Baiana e da ABO, com o professor Ronaldo, o professor João, professora Sueli. Hoje tem Marcos Cook, tem Manuela e tem Marcelo Falcão, Manuela Lobo, Marcelo Falcão, né? Mas desde quando eu comecei lá, em 2003, o processo de amadurecimento ele é constante. E a gente aprende também muito com os alunos. Então é um desafio eterno, e de uma troca de conhecimento, e de uma readaptação com tudo que acontece de tecnologia, de conhecimento científico, né, das informações que acontecem na ciência. Né? Então isso tudo vai... É uma técnica nova que chega, uma endodontia guiada que a gente tem que fazer um curso, a gente tem que se aperfeiçoar, entender... Novas limas, novas cinemáticas de instrumentos. Você tem que estar no topo da informação. Perfeito. Maravilha. É isso aí, gente. É um papo com o Maurício aqui, levaria 10 horas se a gente continuasse, né? Mas os nossos talks têm uma limitação, até para que o formato não fique muito cansativo para vocês, mas foi muito bom, né, conversar aqui com o Maurício e trocar essas informações e ter esse privilégio, né, Giovanni, de ouvir tantas coisas importantes que o Maurício trouxe aqui para a gente. E realmente eu só tenho a agradecer aqui a sua presença. Mas antes disso, para a gente finalizar, eu gosto sempre de falar e pedir o momento imagem, que é o momento que eu sempre peço para que o convidado crie uma imagem na sua cabeça, ou uma imagem que venha à sua cabeça, à sua mente, de algo relevante e importante na sua vida. Que imagem seria essa, Maurição? A imagem, você até tinha falado antes dessa conversa, né? E eu fiquei buscando aqui uma imagem. Qual era a imagem que eu poderia retratar para a minha vida hoje? Né? Para a minha vida que retrata até onde eu cheguei. A imagem, claro, com minha família, minha esposa, meus 2 filhos. E a primeira que veio assim e ficou na minha cabeça, eu tenho diversas imagens de viagens, etc. e tal, com eles, foi uma imagem no farol do Morro de São Paulo, por 2 razões. Uma delas é que nós estávamos em um lugar muito alto, que é onde a gente tem que buscar estar. Perfeito. Junto com a família, porque a família é o alicerce. Não só a minha família de berço, de origem, meu pai, minha mãe, meus irmãos, que é meu pedigree, mas com a família que eu construí. E naquele lugar, no Morro de São Paulo, no alto do farol, que é um lugar mais alto da região, talvez da ilha de Tinharé, eu tenho uma vista para o horizonte. Saber que sua vida é infinita. Que você pode chegar no infinito. Então, meu momento imagem sou eu, minha esposa, meus 2 filhos, no farol do Morro de São Paulo, no topo mais alto da ilha de Tinharé. Talvez seja o mais alto, posso até estar enganado, mas que me dá uma visão ampla do horizonte, dos caminhos a serem percorridos. É isso aí, galera. O cara é um poeta, né, Gil? De fato, rapaz, não tem nem igual. Rapaz, tem que maravilha, respeitar, galera. Pois é, terminamos aqui mais um episódio. Mais uma vez, Maurição, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente nesse tempinho, bater esse papo. E com certeza voltará em outros episódios aqui, que a gente vai fazer aqui encontros de notáveis com pessoas da mesma especialidade. Então a gente vai trazer alguns bate-papos aí, tipo uma mesa redonda, e você com certeza estará presente aqui. E Gil, mais uma vez, obrigado. E é isso aí, galera. Dê um like no vídeo, compartilhe esse episódio para outras pessoas, se inscreva no canal, não custa nada, mas isso é muito importante para a gente, para que a gente melhore nossa métrica aqui no grupo. Valeu? Um abraço para vocês e até a próxima.